Olá, meus amores do sétimo ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? E como tema dessa aula, que é a aula de número 14, nós temos como tema verbos regulares e verbos irregulares, certo? Em outros conteúdos, a gente estudou já o verbo, tempo, modo, formas nominais, conjugações e, por último, a gente estudou a estrutura do verbo. Então, para a gente entender e saber identificar o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular, a gente precisa ter aprendido a estrutura do verbo. Quem é que lembra qual é a estrutura do verbo? Então, são 3 pequeninas partes. Lembram? O radical, a vogal temática e a desinência. Dessas 3 pequeninas partes, vocês têm que ter aprendido realmente o que é o radical de um verbo, certo? Então, vamos aqui recapitulando, para quem não aprendeu, né? Então, radical de um verbo é a parte da estrutura do verbo que tem seu significado básico, ou seja, é a parte, eu sempre digo para vocês, é a parte significativa do verbo. Aquela parte em que se repete, ou seja, através dela eu posso conjugar o verbo no presente, no pretérito, na primeira pessoa, na segunda, ok? Então, aprendam. Radical, a parte significativa do verbo, porque vocês irão precisar dessa estruturazinha para a gente entender o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular, ok? Então, vamos aqui, ó. Observe que eu coloquei como verbo regular o verbo falar. Vamos aqui, ó. Primeiro tem o presente, conjugado no pretérito e no presente. Observe que eu tenho a estruturazinha do radical e tenho a terminação, que essa terminação é justamente o que? A desinência. Lembram da estrutura do verbo? Radical, vogal temática e desinência. Então, a terminação é justamente a desinência do verbo. Como radical do verbo falar, e radical é a parte significativa, ou seja, a parte que se repete, observe. Quando eu digo eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Observe que o que se repetiu do verbo falar, foi até a letrinha L, certo? Porque ó, aqui vai mudando. Aqui já é AS, aqui já é O, aqui é ambos, a terminação já muda a terminação do verbo. Então, logo, o radical do verbo falar é até o L, a consoante L. Por isso é que ele é considerado um verbo regular. A gente vai já entender o que é verbo regular. Observe aqui no pretérito. Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Agora vejamos esse outro exemplo aqui, que é um exemplo de verbo irregular. Aí vocês vão comparar e ver a diferença e tentar definir o que é verbo regular e o que é o verbo irregular, que a Pro ainda não disse, né? A definição de nenhum dos dois. Observe que eu tenho o verbo medir. Como é que eu conjugo o verbo medir no presente? Eu vou dizer que eu meço, tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis e eles medem. Pro, mas a partir da segunda pessoa do singular, eu tenho o mesmo radical, certo? Eu só foi mudado aqui na palavra do verbo medir, somente na primeira pessoa do singular. Observe também aqui no pretérito. Já no pretérito, vocês observam que o verbo medir ele tem o mesmo radical, ok? Então, vamos definir agora o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular para que vocês entendam. Verbos regulares são quem? São aqueles que não apresentam alteração no seu radical, ou seja, nas suas terminações. As terminações seguem o modelo de sua conjugação. Então, gente, é importante vocês terem aprendido, certo? A estrutura do verbo, o radical. Por quê? Porque é através dele, do radical, que a gente identifica o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. O verbo regular vai ser considerado aquele verbo
que o seu radical não muda. Por exemplo, o verbo falar, ó, tanto no presente como no pretérito, permaneceu e nenhuma pessoa mudou. Ó, permaneceu desde a primeira pessoa até a última, permaneceu a mesma estrutura. Já no verbo medir, né, o verbo medir, a primeira pessoa mudou. Então, eu não pode mudar em nenhuma pessoa. Se mudar em apenas uma, eu já tenho o verbo como sendo irregular. Se observar que aqui, ó, no tempo presente, a primeira pessoa que sou eu meço, não é eu medo, nem eu mido, né? Então, eu meço, observe que mudou totalmente a estrutura do radical. Então, como houve essa mudança na primeira pessoa do singular, então, o verbo medir é um verbo irregular. Nós temos como exemplo também o verbo pôr. O verbo pôr também é um verbo irregular. Então, verbos irregulares, definindo, eu vou ter, são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares. Ou seja, apresentando alterações em quê? No seu radical ou nas suas desinências, nas suas terminações. Ok? Então, nossa aula sobre verbo regular e irregular termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.